Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação aqui do cursinho. E essa aula de hoje ela é um pouquinho diferente, que eu vou fazer a correção das duas primeiras listas de exercícios, que foi a lista sobre linguagem formal e informal e a lista sobre pontuação. Para a primeira questão da linguagem formal e informal, a gente tinha um trecho que foi extraído de Direitos Humanos e perguntava a respeito da linguagem empregada. A resposta certa era de linguagem formal e escrita, respeitando a norma padrão da língua portuguesa. Por quê? Por se tratar de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, não poderia ser uma linguagem informal. Ele requer uma linguagem padrão mais culta. E por que não poderia ser outra opção, que é a linguagem formal e falada? Porque está escrito. Então a gente já descartava essas três opções. E teve uma média de 95% de acerto. Na segunda questão, a gente tinha um cartoon de duas amigas conversando. E a gente queria saber qual linguagem que é utilizada. Bom, a gente ficava em dúvida nas duas últimas opções, se eram linguagem informal ou coloquial. Lembrando que coloquial é outra forma de se dizer. Mas aí a gente lembra que elas conversam bastante com gíria, abreviações. Por isso que a última opção era certa. Nessa questão, 85% das pessoas que responderam acertaram. A questão 3 era uma questão da FUVEST de 2003 e queria saber qual a única mensagem que estava escrita de acordo com a norma culta. E a única mensagem que estava escrita de acordo era a última, que era não subestime o consumidor. Venda produtos de boa procedência por causa da pontuação e da adequação das palavras. Nessa questão, a gente teve 63% de acerto dos alunos que responderam. A questão 4 foi considerada a questão mais difícil, era uma questão do ITA. Tinha uma frase e queria saber qual transgressão gramatical tinha ocorrido. Ausência de conectivo? Não, não precisava de conectivo. Escolha das palavras? Não, as palavras estavam escolhidas de um jeito legal. Repetição do verbo juntar? Também não. Era emprego do verbo ter, porque o verbo ter tinha que ter acento e não tinha acento. Essa questão apenas 26% das pessoas que responderam acertaram. A questão 5 era uma questão bem simples. Queria saber em qual atividade, em qual situação a gente utilizava a linguagem coloquial informal. Durante uma entrevista de emprego? Não, gente. Não use uma linguagem informal na entrevista de emprego. Durante uma conversa com os amigos? Sim, se utiliza. Numa palestra para o público? Jamais. Na sala de aula com a professora? Não use também. Essa questão, 90% das pessoas que responderam acertaram. Questão 6 tinham 5 frases escritas de maneira informal e queriam que vocês passassem para a maneira formal. A frase A era doeu pra caramba a injeção. O que eu queria, o que eu queria é que vocês substituíssem a palavra caramba e tiveram várias substituições. Um exemplo foi doeu bastante a injeção. Isso daí está escrito da linguagem informal. A segunda frase era fui na casa da Mariana porque estava rolando uma festa maneira. O correto ia ser fui à casa da Mariana, A com crase, e substituir as palavras estava por estava e maneira por uma festa legal, uma festa ou outro sinônimo de legal. A questão C era o Felipe ficou babando na Cíntia. Era corrigir o ficou pro ficou e usar um verbo, uma, ou gente, desculpa, um sinônimo para a palavra babando, que era tipo de admirando, interessado. As frases de número D era, tem uma galera muito sem noção. Era substituir a palavra sem noção, a parte de uma galera. Tipo, pessoas. E a última frase era uma bem simples. Era tipo, e aí, brother, como você tá? Era só substituir. Oi, amigo, como você está? Ou algo do tipo, oi, parceiro, como você está? Oi, amigo, tudo bem? Essas foram as questões da primeira lista. Agora a gente vai passar para a segunda lista, que foi a lista sobre pontuação. A primeira questão era de um vestibular da Paraíba, que queria saber qual a alternativa que é a ausência da vírgula no sentido do texto. Aí a gente tinha as opções. Nacionalmente, observa-se um aumento no número de pacientes infectados com HIV. Para mim, tudo certo. Aí a segunda opção. O país.
que é negligente não contribui para a qualidade da vida dos seus cidadãos. Aí a gente ficava com uma duvidazinha e ia ler o resto, mas era essa a questão. Porque era para ser: o país que é negligente não contribui para a qualidade da vida dos seus cidadãos. Essa questão é apenas 43% das pessoas que responderam acertaram. A segunda questão era de um vestibular de São Paulo. Tinha um texto falando sobre o hino nacional. E eles perguntavam: a única vírgula que não seria aceitável está em. Aí tinha as opções. Aí a gente tem as 5 opções. As únicas opções que dão dúvida é a opção 2, que é que o hino seja tocado antes de jogos da seleção ou em circunstâncias especiais é aceitável. E a banalização virou escambulhação. E a intenção de fazer, mas a gente vê que nessa terceira opção a gente tem uma pausa. Então, a resposta correta seria que o hino seja tocado antes de jogos da seleção ou em circunstâncias especiais é aceitável. Essa questão, uma média de 28% dos alunos que responderam acertaram. A questão 3 era de um vestibular do Ceará, de 2014, e tem um texto. Eu queria saber quais são os 3 sinais de pontuação que esse texto cita. Ao ler o texto, a gente saberia que os 3 sinais de pontuação que ele fala existem 3 tipos de pontos, que é o simples, final e o parágrafo. E apenas 30% das pessoas que responderam acertaram essa questão. A questão 4 é uma questão de um vestibular do Tocantins, que tinha uma frase que queria saber com qual pontuação a gente tinha que completar nos vazios. Aí tinha as opções. Aí era: quando se trata de trabalho científico, vírgula, 2 coisas devem ser consideradas. Quais são essas 2 coisas? 2 pontos. Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece, ponto e vírgula. A outra é o valor prático que possa ter. Aí a gente começava. As 2 únicas opções que tem vírgula são as 2 últimas. Aí a gente saberia que tinham 2 pontos e depois um ponto e vírgula. Por isso que a última opção está correta. E essa questão, 60% das pessoas que responderam acertaram. A quinta questão também era uma questão de um vestibular do Ceará e queria saber qual era o uso inadequado da vírgula. A primeira opção, quando a gente lê, tá tudo certo. A segunda, a gente também tá tudo certo. A terceira, a gente fica tipo assim: a bicicleta está sem freio, vírgula, e o pneu está furado. Tem o uso inadequado da vírgula porque não precisava dessa vírgula entre o freio e o pneu. Por isso que essa é a resposta correta. Vamos ver o resto. Ele trabalha e estuda e faz serviços extras e ainda encontra tempo para se divertir. Ok, agora, minha mulher, aceito ou não a oferta? Ok também, então a opção certa é: a bicicleta está sem freio e o pneu está furado, que tem o uso inadequado da vírgula. Essa questão, 43% das pessoas que responderam acertaram. A questão 6 é uma questão do IFPR de 2010 e queria saber qual alternativa estava corretamente pontuada. Aí a gente lia: os 2 principais nomes da pintura modernista do Brasil são de mulheres. 2 pontos, ponto e vírgula, vírgula, 2 pontos. A última a gente já eliminaria por não ter 2 pontos e vírgula, ou uma vírgula ou 2 pontos. Então a gente ficaria com a opção 1, a opção 3 e a opção 4. Mas como fala só de 2 nomes, pode ficar vírgula e E. Então a opção correta seria: os 2 principais nomes da pintura modernista no Brasil são de mulheres, vírgula, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Essa questão, 43% das pessoas que responderam acertaram. A sétima questão era uma questão de um vestibular de Santa Catarina e queria saber qual uso da pontuação estava correta. Aí vocês leriam as opções e veriam que a pontuação mais correta é a opção 1. E essa questão, 72% das pessoas que responderam acertaram, ou seja, é uma questão considerada de nível fácil, que dá para perceber na leitura as pausas certinho que a pontuação está correta na primeira opção. A questão 8 era da Fundação Carlos Saga de São Paulo e queria saber em qual das opções a gente precisa suprimir uma ou mais vírgula. Essa questão também
Era bastante você precisava ler e ver quando você usava fazer a pausa, porque a vírgula é como se tivesse uma pausa. E aí você ia perceber. O fato de serem os adolescentes de hoje tão razoáveis faz com que a decantada rebeldia da juventude, que essa é a opção correta. Essa questão nível média, porque pois apenas 43% das pessoas que responderam acertaram ela. Questão nova de um vestibular de Santa Catarina e queria saber o uso das vírgulas em cada preposição é justificado pela explicação entre vírgulas entre parênteses. Assinale a alternativa cuja explicação não esteja coerente com o uso da vírgula. Aí você leria e veria qual. Essa questão também foi considerada uma questão fácil. A resposta certa é: a Sara era mal alumiada por uma janela que dava para o telhado dos fundos, que era uma oração coordenada adversária, que não, que está errado. E 71% das pessoas que responderam acertaram essa questão. A última questão era da FEST e queria saber em qual dessas frases a vírgula foi empregada para marcar a omissão do verbo. A gente tinha as opções e ao ler a gente via que a opção que está suprimindo o verbo era compre sem susto, a loja virtual, os direitos reais, que está suprimindo o verbo são, que era para ser, poderia ser compre sem susto, a loja virtual e os direitos são reais. Então, gente, essa foi a correção das duas primeiras listas. Em breve teremos o vídeo aula com a correção das outras duas listas. É isso, obrigado.